Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui, partilhar com vocês. Esses dias eu fiquei com meu coração um pouco aflito quando eu soube da história de uma moça de 25 anos que morava na Espanha, Noélia Castillo. É surreal o que, o que essa moça passou e aos poucos ela foi morrendo por dentro até morrer totalmente e não vê mais sentido de estar neste mundo aqui. Então, uns dias atrás, foi marcado a eutanásia, né? Para que essa jovem pudesse falecer. Foi no hospital. E eu fiquei inquieta aqui. Primeiro porque é uma vida. Segundo porque eu lembrei do suicídio da minha sobrinha de 14 anos. E eu queria partilhar com vocês aqui o que está no meu coração, o que eu queria pôr para fora mesmo, sabe? Eu queria ter vindo antes falar desse assunto que me chocou dias antes. Um dia antes que eu soube da morte dela. Mas eu não consegui pela demanda, correria. Mas puxa vida, o que é a eutanásia se não for suicídio? Minha gente, vocês se dão conta o que os nossos jovens estão sofrendo? Vocês se dão conta de que é urgente a presença de Deus na vida desses jovens, na vida dessas crianças? Essa moça só tinha 25 anos, não encontrou mais sentido em meio ao sofrimento, tiraram dela a alegria de viver, roubaram dela a esperança. O mundo assistia à eutanásia dessa moça na esperança de haver um milagre. Sim, um milagre que todo mundo pudesse festejar, se alegrar de dizer ela desistiu, alguém conduziu ela a Deus ou convenceu essa moça de não se suicidar. E eu não estou aqui para julgar a conduta, mas eu quero chamar você a rezar, quero chamar a sua atenção de pai, de mãe, de tia, de tio, padrinho, madrinha, seja lá quem for, mas principalmente de pai e mãe, porque essa é a nossa obrigação, é o nosso dever conduzir os nossos filhos a Deus enquanto é cedo, porque quanto mais a gente demora, mais o mundo se apressa para perder as almas. Você está pensando que é brincadeira? Eu jamais imaginei na minha vida, jamais, nem eu e nem nenhum familiar meu, jamais imaginou nessa vida aqui, nessa vida terrena, enterrar uma pré-adolescente, criança de 14 anos que tirou a vida. Aí você acha que só acontece nas casas? Só acontece com o vizinho? O sofrimento começa dentro de casa, quando a criança está crescendo junto com os pais. Os traumas começam quando a gente ainda é criança e vai florescendo. Se não tratado, se não cuidado, vai crescendo, vai nos matando, vai nos destruindo. Me diga o que é eutanásia se não for suicídio.
Se não for a mesma coisa. Essa jovem que precisava ser abraçada, cuidada, amada, foi submetida a tirar a própria vida dentro de um hospital sozinha. Sozinha. Que tristeza, meu Deus. E o mundo quer mostrar para nós que esse é o caminho, que todos nós temos o dever de interromper a nossa vida quando a gente não quer mais viver. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Será que você tem sido o sal da terra aqui neste mundo? Tem sido um pouco de esperança para a vida desses jovens? Será que você tem vivido o que você prega? Será que você tem vivido o que você aprendeu na igreja? O que você busca todos os domingos? Essa é uma pergunta que eu faço até para mim como mãe. Será que eu tenho feito o que Deus me pede como mãe? De cuidar das almas que Ele me confiou como mãe? Será que eu tenho saído da minha vidinha, da minha casinha, para se doar de verdade aos meus filhos por amor e não por obrigação? Porque eu não tenho com quem deixar? A minha sobrinha, antes de tirar a vida dela, ela já tinha tentado outras vezes. E com a graça de Deus, ela não conseguiu. Essa moça, Noélia, de 25 anos, pulou, se eu não me engano, do 6º andar, ficou tetraplégica. Eu não me recordo muito, mas se vocês procurar no Instagram, dá um Google aí que você vai ver qual é a história dela, vai conhecer a história dessa moça. Mas eu queria chamar a sua atenção para refletir um pouco. O que nós está deixando que nos conduza nesse mundo que nós estamos plantando aqui? Aonde está Deus na nossa vida? Aonde está Deus na nossa vida? Porque a Bíblia diz que o amor esfriará, mas só vai esfriar no coração daquele que não deixa que Deus entre. Aqueles que amam a Deus ainda permanecerá amando fervorosamente. Porque não há como não amar quando a gente tem Deus. Por isso que essa história mexeu comigo, me fez pensar sobre a minha vida, sobre o que eu tenho feito, como eu tenho vivido a minha vida, como eu tenho vivido os meus dias, que escolha eu tenho feito na minha vida para trazer Deus para minha casa, para os meus filhos, para ser um exemplo para aqueles que Deus me confiou. Não é fácil, minha gente. Eu sei. Nos custa ser de Deus. Mas seremos de quem? Do mundo? É dele? Seremos do mundo até quando? Porque não tem como viver amando o mundo e amando a Deus, ou um ou outro. Ou você é quente, ou você é frio, morno, Deus vomita. Então se pergunte onde você tem errado. Observe mais os seus. Que adianta querer ser luz na rua, querer ser luz lá fora e os nossos perecendo aos nossos olhos e a gente não vê, ou a gente finge que não vê. Ou a gente diz que é frescura,
que isso é pantinho de adolescente, que é frescura dos jovens, depressão é doença, crise de ansiedade é doença. Ninguém se mata porque quer morrer. Se mata porque a pessoa quer descansar e acha que o caminho é o suicídio. E eu fico pensando quanto que Deus vai nos cobrar quando a gente morrer, quanto que Deus vai nos cobrar por aquela vida que a gente não deu conta ou que a gente negligenciou, principalmente quando nós somos os pais, quando nós somos família. Deus vai cobrar cada um por aquela vida que se perdeu. Deus precisa chegar antes do mundo. Caso contrário, nossos filhos se perderão. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele ama aquele que não acredita no inferno, porque é para lá que você vai, se você não acreditar. Porque ele vai trabalhando ali silenciosamente. Ele não vai aparecer como fantasma para você. O diabo ele tem estratégias para perder as almas. Será que você ainda não entendeu? O diabo ele é astuto. Ele lhe observa como ninguém. Se Deus tem pressa de salvar almas, o diabo tem pressa de perdê-las. Acorde enquanto é tempo. Busque alimentar a sua fé em Deus. Busque ser uma pessoa presente na vida dos seus. Dê o seu tudo. Se você não consegue, vai pedindo a graça a Deus de perceber as coisas. Vai pedindo a Deus a graça de ser instrumento dele na vida dos teus, dentro de casa. Mas não diga que o que o outro sente é frescura, porque o que o outro sente só Deus sabe. Nem todo mundo que está sorrindo está feliz. E o mundo quer nos convencer de que a eutanásia é o fim do sofrimento, meus irmãos. Talvez seja o início de um grande sofrimento. Deixar a vida se perder dessa forma. Aí é que começa o grande sofrimento, aquele que, dependendo para onde você vá, não tenha fim. É uma alma imortal que não morre. Precisamos levar a Deus para os nossos. Precisamos ser instrumentos de Deus na vida do outro. Se você uma vez ouvi essa frase, até hoje eu me lembro: se você não pode fazer o milagre, seja o milagre. Se você não pode fazer o milagre na vida do outro, seja você o milagre que ele precisa. Não despreze. Não vire as costas. O amor tudo pode superar, tudo pode mudar. Mas lembre-se, Deus tem que chegar primeiro na sua vida, na sua casa, antes que o mundo chegue, porque o mundo abraça, o mundo é a perdição das nossas crianças, dos nossos jovens. Se você é pai, se você é mãe, escute.
Tenha consciência, o seu filho precisa de você mais do que qualquer outra pessoa. Precisa do seu amor, precisa ser abraçado por você, precisa ser acolhido, precisa que você diga para ele o quanto ele é especial, importante, que ele não é qualquer coisa, ele não veio por acaso, ele é um propósito de Deus, a vida dele tem valor. Eu falo isso para vocês e eu tô lembrando o tempo todinho da minha sobrinha. E eu vejo que eu nem vivi esse luto, porque para mim é difícil viver esse luto. Eu não sei nem como viver esse luto, porque para mim parece que não é real, parece que é um pesadelo. Eu não quero que aconteça isso na sua casa. Eu não quero que você passe por isso. Nem você pai, nem você mãe, nem você tia, tio, nem você vó, nem você vô. Porque a dor é grande e o vazio é imenso. E só Deus para dar força. Porque depois que morre, acabou. Não tem mais o que fazer. O outro não vai mais ouvir o que você tinha para dizer. Não adianta o perdão, não adianta eu te amo, não adianta mais nada. Ali é só um corpo que não há mais alma. Cuide dos seus enquanto é tempo. Deus abençoe a sua vida e da sua família.